bem-vindo. É bom te ter aqui. Desligue-se de tudo e esqueça as distrações. Deus te ama e tem algo para você hoje. Reúna a família. Não importa onde você está, adore, busque e o encontre. Vamos começar. Fique conosco. Deus abençoe a sua família. Acompanhe as nossas mídias. Igreja Batista do Meier. Chamados para transformar vidas. Desde o dia 15 de março de 2020, nossas atividades presenciais foram totalmente suspensas. Um tempo longo, quase 1 ano e meio, longe dos olhos, mas sempre procurando estar perto do coração. O grande dia chegou. É com alegria que eu informo a você que no dia 5 de setembro, próximo domingo, retomaremos nossas atividades presenciais. Nossos cultos estão voltando. Por enquanto, ainda com uma limitação e restrição de capacidade do nosso auditório. As vagas são limitadas. Por isso será importante você acessar o link que está sendo exibido aqui na tela e também na descrição do vídeo para que você garanta a sua participação e de sua família em um dos nossos próximos cultos presenciais. Será tão bom retornarmos, mas há instruções importantes a serem observadas e cuidados para mantermos a segurança e o cuidado entre nós. Então vamos lá essas orientações. Durante todo o período que você estiver conosco, o uso da máscara será obrigatório. Não tire sua máscara para a sua segurança e para a segurança de todos que estivermos aqui cultuando ao Senhor. Este corredor será o único acesso de entrada para o salão de cultos. Não será permitida a entrada por nenhuma outra porta, porque aqui você encontrará o álcool em gel para higienizar as suas mãos, o tapete higiênico para higienizar os seus sapatos e a nossa equipe de hospitalidade verificará a sua temperatura. Estando tudo certo, você entrará para o culto e encontrará as cadeiras, distantes uma das outras, para garantir este cuidado entre todos nós que estivermos aqui reunidos para cultuar ao Senhor. Assim como a entrada para os nossos cultos será exclusivamente pela porta lateral, a saída será exclusivamente pelas portas principais. Nossa equipe de hospitalidade dará as orientações necessárias para que este movimento de entrada e saída contribua para a qualidade dos nossos encontros, mas principalmente para a segurança de todos os presentes. Por enquanto, aquele abraço gostoso precisará ficar represado. Precisamos que, ao sair do culto, você deixe o ambiente livre para que a gente possa preparar tudo para o culto que virá a seguir. Com a sua ajuda e com o entendimento de todos do momento que vivemos, estas portas permanecerão abertas até que tudo volte ao normal. Você lembra como tudo começou? Há quase 1 ano e meio, nós somos desafiados e encorajados a permanecer igreja. As portas do templo se fecharam. Nossas atividades presenciais ficaram suspensas. Mas nada impediu a igreja de continuar sendo igreja, servindo como igreja, amando como igreja, alcançando pessoas e buscando transformá-las pelo amor de Jesus. Um lema bíblico nos acompanhou nesses meses. O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 17, e suas palavras se aplicaram tão perfeitamente à nossa experiência e ao momento que vivemos, que vale a pena repeti-las agora. Irmãos, nós tivemos de nos separar de vocês por um tempo. Estamos longe dos olhos, mas perto do coração. Sentimos muitas saudades de vocês e gostaríamos de vê-los outra vez. Este é o nosso sentimento também. Mas uma observação importante. Se você ainda não se sente seguro para retornar aos cultos presenciais, permaneça online. Os nossos cultos continuarão sendo transmitidos ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Mas para participar, é imprescindível que você se inscreva por meio do link que está sendo exibido em nossa tela e está na descrição do vídeo logo abaixo. Só poderá participar dos nossos cultos quem fizer a prévia inscrição e trouxer o comprovante da sua participação neste culto. Escreva
o seu nome, inscreva o nome de sua família e venha cultuar e celebrar conosco. Será muito bom reencontrar você e juntos continuarmos a nossa caminhada sendo igreja, a nossa querida família IBMEA. Deus abençoe você. O grande dia chegou. Louvado seja Deus por esta notícia que trouxemos para toda a nossa família IBMEA na manhã deste último domingo de agosto de 2021. Aí estão as informações necessárias para este momento. Nós daremos mais informações conforme forem necessárias, mas o importante é você saber que já temos uma data definida para o nosso retorno, domingo que vem. Culto das 9, culto das 11, por enquanto o culto da noite ainda exclusivamente online, mas isso pode mudar com o progresso do cenário, com a melhoria do que estamos acompanhando. Eu vou reforçar o que disse no final do nosso vídeo de abertura do culto desta manhã. Se você ainda não se sente seguro, fique em casa acompanhando-nos pelas nossas transmissões, que continuarão com esta qualidade, com este empenho, com este esforço e dedicação de toda a equipe, para que os nossos cultos alcancem cada vez mais pessoas e, quando possível, cada vez mais longe. Deus abençoe a semana que começa hoje, os últimos diazinhos do mês de agosto de 2021. Domingo que vem já estaremos em setembro, vivendo muitas coisas novas como igreja. Por isso a sua oração, a sua participação e a sua vida é tão preciosa para nós. Deus abençoe o seu domingo, que seja um dia de bênçãos, de alegria, de realizações do Senhor na sua vida e na vida de todos os seus. O Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos conduziu até aqui. A Ele então damos o nosso louvor, a nossa glória, por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Este é o dia que o Senhor fez, e por isso nos alegramos e nos regozijamos nele. Junte-se a nós nesse tempo de celebração, una o seu coração ao nosso coração, para que em nome de Jesus, todas as nossas palavras, todos os nossos cânticos, nossas orações reflitam a unidade em Cristo e a glória do Senhor em nossa vida. Pai querido, queremos dedicar a Ti este tempo de celebração na manhã de hoje. Quantas razões e motivos temos para celebrar o Teu amor e a Tua bondade em nossa vida. Damos-te graças pela Tua fidelidade que nos trouxe até aqui. E em meio a lutas e terrenos áridos, muitas vezes acidentados, o Senhor com a Tua mão nos guardou, o Senhor com a Tua mão nos segurou ao longo de todo o processo. E hoje estamos aqui para contemplar a renovação da Tua fidelidade e das Tuas misericórdias. Por isso, nosso coração se renova em esperança, diante de tudo o que está por vir. Abençoa o Teu povo espalhado, por onde quer que esteja, e neste momento reunido em torno desta transmissão. Pai querido, alimenta o nosso coração, fortalece a nossa alma e enche o nosso ser da Tua presença, de tal modo que transbordemos para essa geração o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia. É no nome de Jesus que nós oramos e é no nome de Jesus que nós entregamos e dedicamos a Ti este culto. Amém. Uma observação importante, a nossa internet aqui está um pouco instável. Ao longo da semana toda a nossa equipe esteve empenhada junto com as empresas que prestam serviços para nós nessa área, em melhorias, mas não foi possível ainda, há uma interferência externa e os técnicos estão trabalhando nesse sentido. Então, se você porventura tiver alguma dificuldade, lembre-se que os nossos cultos estão sendo gravados e se houver qualquer interrupção na transmissão ao vivo, o culto estará disponível no momento próprio ainda ao longo do dia de hoje. Então fique com a gente até o fim, que Deus abençoe sua vida. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, que bom que você está aqui conosco. Vamos aí nos colocar em pé, ou seja, onde você estiver, que o Senhor receba a nossa adoração nesta manhã. Louvado seja Deus. Vamos lá? Minha alegria.
força, Pai. O Senhor nos ajuda. E nós queremos nessa manhã adorar ao Senhor. Vamos cantar de todo o coração? Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, é assim que te adoro, meu Rei. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, é assim que te adoro, meu Rei. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, é assim que te adoro, meu Rei. Te agradeço, Senhor, viverei pra teu louvor, como um filho que carrega teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu Rei. Te agradeço, Senhor, viverei pra teu louvor, como um filho que carrega teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu Rei. Te adoro, meu Glórias ao Senhor, Rei dos Reis, nosso Rei. Louvado seja Deus. Nesta manhã nós te bendizemos, Senhor. Nós te agradecemos, porque a despeito das circunstâncias, o Senhor tem permanecido fiel. O Senhor é Deus. O Senhor não é enganável. Não há nada que possa parar o teu poder. Nosso coração sim é enganoso, mas o Senhor é todo bom, o Senhor é todo fiel, o Senhor não nos desaponta. Louvado seja o teu nome, Deus. Obrigada. Recebe a adoração do teu povo nesta manhã, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, diga a Ele, ergue as suas mãos. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor.
sejam dadas ao nosso Deus, que atende as nossas orações, que é exaltado nesta manhã. Seja bendito, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Você pode sentar. A semana começando, uma semana que intermedia aí o mês de agosto com o mês de setembro. Domingo que vem já estaremos juntos. Hoje você começou o nosso culto recebendo as informações mais aguardadas dos últimos meses, não é? Então estamos aí trabalhando para oferecer a você que deseja e estará conosco a partir do próximo domingo todo o cuidado, toda a segurança necessária para que a gente continue vencendo este tempo de pandemia. Algumas perguntas surgirão, né? Evidentemente muitas dúvidas começarão a aparecer e a gente está aqui para tentar dirimir todas essas dúvidas com as respostas objetivas e necessárias para este momento. Então, de antemão, é importante reafirmar que o link para as inscrições já aparece na descrição do vídeo, aqui embaixo. Se você está aí assistindo pelo canal do YouTube, clica aí numa setinha que tem apontando para baixo, ou então algumas versões no sinalzinho de mais, e você vai ver ali embaixo toda uma descrição do vídeo e logo em cima o link que direcionará você para o site onde as inscrições serão feitas. Mas atenção! Para o melhor controle e também para uma maior responsabilidade de cada membro, as inscrições só acontecerão a partir da quinta-feira de cada semana. Por quê? Se a gente correr para se reservar logo a sua data hoje, e acontecer algum imprevisto, alguma mudança na sua agenda, você vai ocupar o espaço de alguém com uma inscrição feita e não cancelada, de alguém que a partir de quinta-feira estaria desejoso de estar aqui conosco. Como as vagas são limitadas e a capacidade está diminuída por conta deste cuidado, do distanciamento entre as pessoas, a gente precisa ter também esta consciência, este zelo de não reservar um assento nos nossos cultos se você não tem uma certeza, uma garantia ainda de que você estará conosco. Então, por isso, nós definimos com a nossa equipe de comunicação que a melhor forma de minimizar as perdas de vagas reservadas e não ocupadas, que as inscrições aconteçam sempre a partir da quinta-feira. Então, na quinta-feira o link estará aberto e você poderá fazer aí a sua inscrição, sua e da sua família, e garantir então a sua participação em um dos dois cultos, 9 ou 11 horas da manhã de cada domingo. Por enquanto, e isso vai depender da demanda que recebermos de interessados, né, e de irmãos e irmãs que desejam participar presencialmente, nós não estaremos disponibilizando assentos para os cultos da noite, por enquanto. Pode ser que em breve a gente já abra, vai depender muito da procura, não é? Da demanda da membresia em relação a este retorno presencial aos nossos cultos. Outra informação importante também, e até já surgiu no chat esta pergunta, as demais atividades da igreja continuarão suspensas, porque a gente precisa ainda definir com as próprias lideranças de cada módulo, de cada equipe, o protocolo de ocupação, de presença nos demais recintos da igreja. Fizemos alguns testes, algumas avaliações e entendemos que para este momento apenas o salão de cultos está preparado e adaptado para este retorno de grupos, não é? De presença coletiva. Então, as aulas de escola bíblica, as classes permanecerão mais algum tempo apenas online. O módulo infantil, que sempre dá o apoio paralelo aos nossos cultos, já está definindo o seu protocolo de retorno e nessa semana, talvez, provavelmente até quinta-feira, antes de você fazer a sua inscrição para saber, posso levar meu filho, minha criança vai comigo, não é? Então, até quinta-feira a gente vai definir isto para que você, então, ao fazer a sua inscrição, tenha a certeza se terá ou não o apoio do módulo infantil para o retorno, evidentemente também com capacidade reduzida, com protocolos de segurança para as nossas crianças. Então é importante que você esteja atento às outras informações que traremos a você ao longo da semana, seja pelas nossas mídias sociais, Instagram e Facebook, por isso estar alinhado conosco, inscrito em nossas plataformas é tão importante. E também a membresia, não é, com a qual eu interajo constantemente pelas nossas mensagens pelo WhatsApp. Ontem eu fiz um levantamento, passei a limpo aí a nossa lista de distribuição e temos 1.480 números de celular cadastrados
com os quais nós mantemos este contato e enviamos as informações. Aí você fala, mas pastor, eu não recebo nada que você manda. De duas uma, ou o seu número pode estar desatualizado, ou o que na maioria das vezes acontece, você não tem o meu número cadastrado como um contato na sua agenda do telefone. Então o WhatsApp, por uma questão de segurança contra mensagens de spam, a menos que você entenda que as nossas mensagens sejam spam, não é? Você não vai receber as nossas mensagens, tá bom? Então, é necessário que o meu número esteja desbloqueado na sua lista de contatos, ou então, se você não deseja receber, é só mandar uma mensagem. Pastor, está mandando muita mensagem, eu não quero ficar sabendo quem morreu, quem nasceu, então, ok, é um direito seu, a gente não quer invadir a sua privacidade, mas uma vez membro da igreja, é também seu direito saber tudo o que está acontecendo. Então, na medida do que é necessário, a gente envia para você as nossas informações. Então, eu tenho aqui em meu WhatsApp, só da igreja, 1.480 números de celulares cadastrados. Isso significa quase 95% da membresia, porque nós temos 1.500 e poucos membros ativos, são 1.800 membros totais, mas entre ativos e inativos, acho que está uma boa gama de abrangência, né? Acho que todo mundo pode estar ciente aí do que está acontecendo por meio das informações que a gente envia para você. Ontem, por exemplo, a gente comunicou que o estacionamento estaria fechado. Tudo isso vai ajudando você a interagir e ficar ligadinho com a gente. Então, fique atento. Havendo qualquer informação nova e importante quanto ao retorno dos nossos cultos presenciais, a gente fará chegar a você. Haverá dúvidas? Sim. Haverá aprendizado? Muitos. Estamos todos aprendendo o tempo todo, não é? Haverá dificuldades? Talvez. Estamos trabalhando para minimizar todas as dificuldades. Por isso fizemos 2 eventos testes com os nossos idosos, já vacinados em 2 doses, e foram experiências muito proveitosas, muito boas. E eu quero reforçar o que eu disse no final do vídeo de abertura. Ninguém está sendo trazido para cá à força, ninguém está sendo constrangido a se expor ao risco da doença. Então é importante que você guarde sua crítica no seu coração, guarde a sua negatividade apenas para você. Nós estamos aqui interessados em oferecer o convívio, a segurança, a qualidade de culto, e estamos aqui para juntos vivermos este novo momento. É um recomeço de tudo aquilo que nós somos como igreja. A igreja nunca fechou, a igreja nunca parou, apenas precisamos por algum tempo ficar longe dos olhos. Então está no momento de voltar, mas se você ainda não se sente seguro, nós respeitaremos a sua decisão, nós não criticaremos aqueles que porventura desejam aguardar um pouco mais para retornar aos cultos presenciais. Então apenas respeite o nosso momento, o nosso desejo, e nós respeitaremos também o seu desejo de permanecer em casa, e continuaremos sendo igreja nesta diversidade de opiniões, nesta diversidade de convicções, mas no que depender de nós faremos sempre tudo o que há de melhor, o de excelente, para oferecer a você uma experiência de culto transformadora. Então estamos juntos nesta caminhada, e contamos com a sua oração, e certamente o Senhor está conosco em todo o processo, com a sua graça, com a sua misericórdia e com a sua vontade preciosa de nos dar o que de melhor Ele tem. A semana terminou e ontem tivemos um dia muito, muito especial aqui em nossa igreja. Nós finalmente derrubamos o muro antigo, aquela muralha que tinha aqui, dividindo o nosso espaço com o espaço comunitário. E quem passou por aqui viu o grande movimento que estava na rua. Tivemos apoio das autoridades, o apoio das autoridades aqui esteve presente, foi muito importante. A Operação Meyer Presente nos deu aí o apoio necessário para ajudar na condução do trânsito. O impacto houve, mas foi o mínimo possível, não é? Dentro daquilo que era necessário, o maquinário se movimentando aqui na rua, fazendo as manobras, trazendo entulho para dentro e depois para a caçamba dos caminhões. E olha, saiu muito entulho daqui, e quando você passar por aqui, você já perceberá a bênção de um novo visual, muito agradável,
muito acolhedor no novo gradil, no novo espaço da calçada, que agora passam pessoas ali tranquila e seguramente entre o poste e a nossa nova divisa. Evidentemente, houve uma perda métrica, né, quadrada de terreno para nós, mas nós estamos oferecendo à comunidade dignidade, humanidade, segurança no trânsito aqui na área contínua ao nosso terreno. E a nossa perda de terreno não foi nada significativa a ponto de trazer prejuízo para a nossa mobilidade, para o uso do espaço, e que, na verdade, você lembra bem, vale a pena esse reforço, não é? Se fôssemos levar em conta a legislação anterior, que decretava 6 metros de distância do meio-fio para dentro, a nossa perda foi ainda muito menor, à metade disso, porque nós conseguimos, há cerca de 10 anos, junto à Prefeitura, a revisão desta distância, e caiu pela metade. O que seriam 6 metros, terminou em 3 metros. Então, a igreja sentiu-se abençoada, abençoando a comunidade com uma nova calçada, que agora será feita, será alisada, será preparada para oferecer à nossa comunidade, a você, nossos vizinhos, nosso bairro querido, uma calçada segura, e que isso possa servir de testemunho e de exemplo para todos os nossos vizinhos, de maneira tal que nós estamos plantados aqui para abençoar vidas, para amar as pessoas do jeito de Jesus. Então, se você vier aqui, você já vai perceber ao longo da semana, agora está tomando jeito, agora você vai entender bem o desenho, que estava meio complicado, confuso, mas o que é isso? Por que isso está nessa posição? Está difícil entrar e sair? Agora você vai começar a observar que as coisas estão mudando para melhor, como nós desejávamos desde o começo. Então, por isso, a sua participação, a sua cooperação com tudo que nós fazemos e realizamos é fundamental para irmos em frente. A semana começa, as classes continuam se reunindo pelo Zoom, as reuniões também estão acontecendo ainda por modo virtual, e nós queremos convidar você a juntar-se a nós neste lindo movimento de Deus, do recomeço da nossa família neste tempo de retorno às nossas atividades presenciais. Luz na calçada saindo, as ruas, Fazenda Betesda se preparando para o retorno às suas atividades sociais ali no bairro de Santa Rita. Esta semana nós distribuímos mais de 120 cestas de alimentos para as famílias aqui do nosso entorno e também da comunidade de Santa Rita. É a sua igreja fazendo diferença para o nosso bairro, para esta geração, transbordando o amor de Deus na vida de todos. Quero fazer uma convocação oficial, porque é necessário proclamar de púlpito, não é? A convocação para a nossa Assembleia Geral Extraordinária, ela foi divulgada em nosso boletim de hoje, para o dia 9 de setembro, ou seja, na outra semana. Dia 9, quinta-feira, nós precisamos ter uma Assembleia Geral Extraordinária para aprovar e homologar assuntos que estão em pauta, importantes para dar prosseguimento ao dia a dia administrativo da igreja. Então, os membros da igreja devem sentir-se convocados para participar deste encontro. Mais próximo estaremos divulgando outras informações, como o próprio link de acesso à reunião virtual pelo Zoom da nossa Assembleia, e assim vamos cumprindo a vontade de Deus, o propósito de Deus para essa geração, para a nossa igreja. Nós vamos louvar o Senhor mais uma vez, enquanto cantamos com a nossa gratidão, o nosso louvor ao Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Mas ainda a nossa gratidão se estende pela esperança, por tudo que Ele vai fazer. Graças damos ao Senhor. Enquanto cantamos, você contribuirá. Estarão exibidas as nossas informações bancárias para que você lembre-se de contribuir com o sustento da obra do Senhor, pois Ele é fiel e a nossa fidelidade também responde em gratidão e amor ao Senhor pelo que Ele faz e também pelo que Ele fará. Por tudo
Pai, continuamos em Tua presença, Pai. Continuamos em Tua presença com o coração cheio de alegria, transbordante de alegria, Senhor, porque há mais de um ano nós estamos afastados presencialmente uns dos outros, mas nossa igreja está alegre porque está em vias de voltar a se encontrar. E apesar das muitas dificuldades, podemos dizer Ebenezer, Pai. Até aqui o Senhor nos ajudou, esteve conosco. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus tão bom e tão bom o tempo todo para conosco, Pai. Nesse momento colocamos no teu altar, Senhor, as vidas, as ofertas, os dízimos. A nossa igreja, Senhor, se coloca ao teu altar, se prostra a Ti e se disponibiliza, Senhor, a fazer a Tua vontade em nossas vidas. Abençoa os recursos, Senhor, que estão aqui, que eles sejam canalizados e direcionados, Senhor, para multiplicar o Teu amor, a Tua graça e que vá ao encontro de corações que ainda não Te conhecem, Senhor. Muito obrigado pela Sua presença em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Se fez, Jeová
Que maravilha, um culto com a presença de um dos nossos coros. Por enquanto virtualmente, mas que inspiração, mais uma vez, termos a participação do coro Edson Pascoal. Domingo passado, o Madrigal, hoje o Edson Pascoal, tivemos já o Osana também anteriormente. São os nossos coros, abençoando e inspirando o nosso coração. E por que o Edson Pascoal hoje? Porque hoje o Edson Pascoal celebra diante do Senhor a gratidão pelos 44 anos de existência em nossa igreja. O coro Edson Pascoal exemplifica bem a minha insistente afirmação de que a igreja não parou, a igreja não fechou suas portas, apenas precisamos ficar longe uns dos outros por um tempo. A saudade é enorme, mas o Edson Pascoal, semanalmente, ao longo de vários meses, insistiu em cuidar uns dos outros. E toda semana, no horário do tradicional ensaio, às terças-feiras, pelo Zoom, os coristas se reuniam para orar, compartilhar, receberem informações, orientações e cuidarem-se mutuamente. E planejarem os diversos projetos que aconteceram neste período de quase 18 meses de afastamento social. Foram 5 projetos, hinos que nos abençoaram e que nos têm abençoado, como este agora. E eu quero agradecer a Deus pela vida de cada corista que compõe o coro Edson Pascoal, na pessoa da irmã Silvia, que está conosco aqui para participar do nosso culto presencialmente, para trazer uma palavra à igreja. E a nossa alegria como igreja de ter na nossa estrutura eclesiástica o coro Edson Pascoal, que junto com os demais coros abençoam, inspiram, cumprem a nossa missão de levar o amor do Senhor das maneiras mais criativas possíveis, e o Edson Pascoal tem feito isso. Parabéns aos coristas, e a irmã Silvia tem uma palavra para compartilhar conosco nesta data tão especial em que celebramos 44 anos de existência do nosso querido coro Edson Pascoal. Seja bem-vinda, Silvinha. Deus abençoe João também, que está acompanhando a Silvia nesta manhã. Que Deus continue abençoando vocês neste ministério. Bom dia, Ibemeyer. De Edmilson Campos, uma singela homenagem pelos 44 anos do lindo coro Edson Pascoal. O que acabo de escrever seja talvez como uma foto desfocada, uma fosca visão meio embaçada desse coral, símbolo da resistência. Mas minha falta de conhecimento e distância não hão de fazer diminuta importância desse entrelace de vozes, pura ciência. Soprano, a base de toda harmonia, voz natural é como a estrela guia, iluminando a estrada, como a mostrar o sentido. Contralto, voz singela, mas envolvente, com o soprano já faz dueto, mas humildemente chama os demais. Quer tudo mais colorido. Das regiões superiores vem o tenor, mas não caminha só, nem pode ser impostor. Comporta-se cavaleiro e rende-se à harmonia. Das profundezas procede o baixo, voz grave a perguntar: onde me encaixo? Submetido aos demais, escravo da melodia. São como as teclas em preto e branco do velho piano, que quando acionados pelo brilho de um humano, tornam tudo mais vibrante e reluzente. Como as teclas simplórias de um acordeon, ao mover do fole, produz graça e os sons que seduzem os ouvidos mais exigentes. Cada voz é única, inconfundível, mas não solitária. Afinal, sob a regência firme, jamais autoritária, estão todas submissas à imprescindível harmonia. Se eu puder fazer singela comparação, são as vozes de um coro, como indivíduos em comunhão. Quem é feliz solitário? Alguém vive sem parceria? Coros se fazem de vozes e vozes extraem-se de gente.
Coros se fazem de Sueli, de Silvia e de Edson. Sob o olhar criterioso e de ouvidos exigentes, coros produzem a arte do louvor em forma de sons. Edson empresta o nome à divina instituição. Sueli já é saudade, mas ainda inspiração. Silvia, realidade, resistência e inovação e tantos outros anônimos que pavimentaram esse chão. O fôlego de Deus recebemos. Que linda prova de amor. A Ele, pois, devolvemos na beleza harmônica do louvor. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os deuses. O seu amor dura para sempre. Ao que sobre as águas pode terra erguer, graças dai, graças dai. Ao que os céus criou pelo seu poder, graças dai, graças dai. Quem criou o sol para um dia governar, graças dai, graças dai. A quem numa estrelas seguem seu mandar, graças dai, graças dai. O seu amor dura para sempre, o seu amor dura para sempre. Oh, o seu
Louvado seja Deus pelos 44 anos do Coro Edson Pascoal. Obrigado, Silvia, por sua presença aqui conosco hoje, representando este coro tão amado em nossa vida, em nossa existência como igreja. O nosso abraço querido e carinhoso para todos os coristas que nesta data celebram com a gente os 44 anos e nos inspiram com essas duas maravilhosas canções em adoração ao nosso Deus. Então, unimos-nos a vocês também para declarar que Ele vem, Ele voltará, Ele é o Senhor e nós por isso vivemos para dar graças ao nosso Pai. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versos 17 a 24. Nós temos ao longo de todos esses meses de 2021 compartilhado e conversado sobre a história de uma igreja que no livro de Atos começa, na carta aos Efésios amadurece, na carta de Paulo a Timóteo e na epístola de João revela-se uma igreja ameaçada e no livro de Apocalipse encerra sua jornada bíblica, ou escriturística, como uma igreja advertida pelo seu Senhor. Quando termina no livro do Apocalipse a história bíblica, a cronologia bíblica da igreja em Éfeso, o Senhor Jesus diz para ela: antes que seja tarde demais, volta ao começo de tudo. É por isso que em janeiro deste ano nós nos propusemos a estudar a história da igreja de Éfeso para extrair desta jornada, como que numa radiografia, observando como nasceu, como cresceu, como sentiu-se ameaçada e foi perigosamente invadida pelo mundo, até que no final, advertida pelo Senhor Jesus, teve a oportunidade de, em arrependendo-se, voltar ao começo de tudo. O propósito desses estudos bíblicos que temos feito, e por certo iremos atravessar 2021 até 2022, porque nada mais precioso do que se debruçar sobre a palavra, sobre versículos e sobre textos específicos para aplicar ao nosso viver, ao nosso coração. Queremos, a partir da história da igreja de Éfeso, aprender e reavivar em nosso coração o compromisso de ser igreja nos dias de hoje. Então nós vamos avançar na carta de Paulo aos Efésios. Convido você a acessar, ou abrir, acompanhar a leitura que faremos em Efésios 4, a partir do versículo 17 ao versículo 24. Diz assim a palavra de Deus nesse texto, conforme encontra-se nas Escrituras: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem pela natureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito de entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O apóstolo Paulo vai continuar o seu pensamento. Uma rápida recapitulação. No capítulo 3 e 4, Paulo vai abordar o que é a essência da igreja. Como a igreja se compõe, como a igreja se forma, como ela se estabelece e como ela funciona. No capítulo 3, Paulo vai falar sobre esta essência que mostra que somos feitos irmãos em Cristo porque a graça nos alcançou. O sentido que Paulo vai descrever no capítulo 3 é que a composição da igreja é por pessoas, homens e mulheres comuns, mas que nesta realidade de serem gente comuns, humanos como somos, sujeitos a falhas, a imperfeições, a esta diversidade, esta pluralidade de ser, somos unidos por um sentido da graça da cruz de Jesus em nós.
Então, Paulo vai falar sobre esta composição. Somos não mais judeus ou gentios, mas somos todos parte de um mesmo corpo, unidos pela graça. Mas Paulo vai salientar o valor da diversidade. Somos muitos e por isso Deus deu a cada um propósito, Deus deu a cada um significado e mais ainda, Deus deu a cada um uma função. Então Paulo parte da unidade para falar desta essência diversificada, plural que é ser igreja, mas apela para que mesmo sendo tão diferentes, possamos viver em unidade de propósito, cada um fazendo o seu papel, cumprindo a sua tarefa, observando o seu propósito, para que a igreja cumpra a sua missão. Então é quando Paulo vai falar sobre a diversidade de funções. O capítulo 4 vai caminhar, a partir do versículo 7, de que o ministério da igreja, não existe os ministérios, existem diversas funções, mas o ministério é um só. O ministério da unidade, o ministério da edificação, o ministério da proclamação, o ministério do testemunho. Então Paulo vai terminar o trecho que lemos no domingo anterior, lá no versículo 6, dizendo: então é o seguinte, todos juntos, cada um do seu jeito, como num corpo, em que braços são diferentes de pernas, em que órgãos internos têm suas funções específicas, mas diz o apóstolo Paulo no versículo 16, todos cooperam, com auxílio de todas as juntas, para que o corpo efetue o seu próprio crescimento e edifique de si mesmo, baseado no amor. Agora Paulo vai avançar o que parece no primeiro momento ser um novo tema, mas não é. E aí é onde eu quero chamar a sua atenção. Paulo ainda está falando da essência da igreja. Paulo ainda está falando sobre a composição da igreja. E Paulo ainda está falando sobre a funcionalidade da igreja. A ideia do versículo 17 continua o que Paulo acabou de dizer no versículo 16. No próprio texto que lemos, o versículo 17 começa dizendo assim: isto, portanto, digo no Senhor, ou seja, ele está ainda fazendo uma conexão com o que ele acabou de dizer. Porque no versículo 16, Paulo não explicita, não especifica qual é o trabalho a ser feito. Uma igreja cresce realizando o seu trabalho. Cada um de nós tem uma função, mas Paulo não é, vamos dizer assim, meticuloso, Paulo não é preocupado em especificar o que cada um vai fazer. Até porque vamos ver mais adiante que Paulo entende que cada um tem a sua função, não existem funções melhores ou maiores do que as outras. O estudo desta visão ministerial da igreja, a visão da igreja por meio dos dons e como somos diferentes uns dos outros, está em 1 Coríntios 12, também se encontra em Romanos 12, Pedro também vai falar sobre isso, Paulo vai descrever isso orientando o jovem pastor Timóteo sobre como a igreja tem uma beleza pela sua pluralidade, por esta diversidade de jeito de ser e de jeito de fazer. Então Paulo não está preocupado aqui em especificar, a não ser aquilo que ele disse lá no versículo 11. Sim, alguns são apóstolos, outros são pastores, outros são mestres, alguns são evangelistas. Veja que Paulo apenas quer dar exemplo de que a igreja é uma múltipla forma de ser, de agir e de fazer. Mas parece-me que agora, e quando eu leio o versículo 17, Paulo aprofunda mais o conceito do que é este trabalho e qual é o maior dom que se realiza no meio da igreja, que não é necessariamente o que você faz, mas é o que você é e como você vive. O versículo 17, talvez na sua versão, ou na versão que você acompanhou de casa, a palavra com que Paulo desafia aquelas pessoas a agirem é andar. Não andem mais como os gentios andam. Na versão que eu li, que é a nossa versão do centenário, a tradução foi melhor aplicada, porque este conceito de andar não é o dar passos, não é o caminhar sobre uma trilha. O conceito desta palavra na língua original que Paulo utilizou é o conceito amplo e integral de tudo aquilo que você é e de tudo aquilo que você faz. Por isso que a melhor tradução é: vivam
Ou seja, os outros verão em nós a diferença que Jesus Cristo faz. Então, o dom que nós precisamos, acima de todo outro e qualquer dom prático, eu diria dom ministerial, eu canto, eu sirvo, eu ajudo, eu ensino, eu oro, eu intercedo, eu abro a porta, eu limpo uma cadeira, eu monto um som, eu gerencio uma área, eu lidero um grupo, eu manuseio um equipamento. Não sei o que você pode e deve fazer. Aliás, temos uma lista grande de oportunidades de serviço, e como foi bom lançar para a membresia da igreja o desafio deste retorno e receber também de vocês de que forma vocês querem ajudar. São mais de 120 oportunidades que foram nos dadas de pessoas querendo se engajar em um ministério, em um trabalho que a igreja realiza, em uma função. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a igreja não é aquilo que ela faz. A igreja é aquilo como ela decide viver. E viver é resultado daquilo que nós escolhemos ser. Então, o principal dom, e por isso a reflexão desta manhã, a partir desse trecho da carta aos Efésios, é lembrarmos-nos de que o principal dom que a igreja precisa é muito mais o dom da piedade, do exercício de uma vida cristã, do que uma capacidade de fazer alguma coisa. É claro que nós buscamos a excelência em tudo aquilo que somos e fazemos. É claro que nós queremos servir ao Senhor com o nosso melhor, com a melhor parte, com a melhor porção, com aquilo que reflete o nosso zelo, o nosso cuidado com as nossas tarefas, com a nossa responsabilidade, com o resultado desejado. Mas o que Paulo está dizendo, veja, qual é a lógica do raciocínio do apóstolo Paulo, segundo o texto que temos lido nos domingos anteriores? É que Paulo está falando que a igreja é uma composição de pessoas alcançadas pela graça. E por serem alcançadas pela graça, são desafiadas a viverem em unidade. Não existe, não deve existir no conceito do meio da igreja esta ideia já daquela época polarizada entre judeus e gentios. Eu sou judeu, você é gentil. Eu tenho minha tradição, você tem sua tradição. Eu tenho minha convicção, você tem sua convicção. Eu tenho minha ideia, você tem sua ideia. E nós somos irreconciliáveis. Paulo está tratando de uma polarização diferente da que nós vivemos hoje, mas Paulo está preocupado em mostrar para aquelas pessoas que acima de, antes de, e muito maior e mais importante do que suas tradições, suas convicções, suas ideias, suas preferências, Paulo está dizendo para aquelas pessoas que o que deve unir, o que se chama igreja, é a graça em Cristo, é o senso de unidade, de comunhão, pela eternidade e pelo testemunho. Então Paulo está dizendo, a igreja é a reunião daqueles que foram alcançados e entregaram-se ao milagre da graça. E agora, não são mais diferentes, são juntos, diferentes dos de fora. E juntos, então, trabalham, cooperam para que o corpo cresça, para que mais pessoas conheçam este amor e para que este amor transborde por meio das nossas ações. E agora, a partir do versículo 17, nesta lógica de raciocínio, Paulo está dizendo, então é o seguinte, para que tudo isso se torne realidade, é mais importante vocês terem uma vida completa de identificação com Jesus, do que serem capazes de fazer alguma coisa. Por isso, piedade é mais importante do que a capacidade. Sim, nós continuaremos zelando pela capacidade, pela capacitação, pela excelência, pelo zelo, por fazer o nosso melhor. Mas o que eu quero destacar aqui é que Paulo está dizendo, sabe qual é o principal trabalho que vocês devem realizar? Sabe qual é a principal tarefa a ser desempenhada? Sabe o que é mais importante? Por isso, no versículo 17 ele diz, eu apelo a vocês. Agora eu não estou mais só pedindo, não.
Versículo 17 ele começa assim: digo e no Senhor testifico. Ele traz o nome do Senhor para dar alguma autoridade ao que ele está dizendo. Eu digo isso em nome de Jesus. Mais do que fazerem alguma coisa por meio dos seus dons, vivam de um jeito que testifique e testemunhe quem Jesus é na vida de vocês. Ou seja, é o desafio de vencermos a tentação de uma agenda cheia, da vaidade das nossas obras, do orgulho do que nossas mãos fazem, muitas vezes dessa arrogância e dessa prepotência da nossa história, da nossa tradição, tudo que eu fiz, tudo que eu realizei, o quanto eu contribuí com as minhas mãos, com a minha capacidade. Paulo está dizendo, isso não tem valor nenhum, se vocês continuarem vivendo do mesmo modo como os outros vivem, e esses outros, aqueles que não amam a Jesus. É esse contraste que Paulo está dizendo agora, e ele vai terminar esse trecho, preparando ainda, e aí eu estou me preparando para avançar no versículo 25, porque aí Paulo vai ser mais específico ainda, nas características e nas ações daqueles que não conhecem a Jesus. Presta atenção, o negócio vai ficar mais apertado. Se você correr os olhos para o versículo 25 para frente, o negócio vai arrochar mais. Que Paulo vai então aprofundar nas características, nas ações que muitas vezes a gente fala assim, isso não tem problema não. Eu sou assim mesmo, é o meu jeitinho de ser. E aí Paulo vai apertar mais, vai arrochar um pouquinho mais o parafuso diante do desafio que temos de ser iguais a Jesus. Mas o que Paulo diz aqui? Existem dois padrões conflitantes, contrastantes. O padrão de vida daqueles que ele chama de gentios, mas agora não mais os gentios, o conceito aqui não é mais os gentios, entre gentios e judeus. Porque o termo gentio, porque Paulo se inclui agora. Paulo se inclui agora, e ele usa a figura da primeira pessoa do plural, justamente para mostrar que a referência que ele tem de gentios agora não são mais os gentios de dentro, não são aquele contraste inicial dos que não eram judeus e dos que são ou que eram judeus. O gentio aqui agora se refere aos que são de fora, fora das fronteiras do contexto eclesiástico. São aqueles que ainda não reconheceram a Jesus como seu Senhor, são aqueles que não reconheceram a graça. Então Paulo diz, em outras palavras, os de fora, em contraste com os de dentro. Não se trata de uma visão exclusivista, fronteiriça. É apenas uma forma didática, pedagógica de dizer, existe um padrão para ser buscado, de vida, de piedade, de atitudes, de consciência, de coração e de mente, que nos difere daqueles que ainda não amam a Jesus. E Paulo diz, se vocês dizem que amam a Jesus, lembra o que ele disse lá no versículo 21, se é que vocês aprenderam? Paulo parece que é até um pouco irônico, olha, se vocês de fato são o que vocês dizem ser, então mostrem isso pela maneira como vocês vivem. Porque fazer, basta ter capacidade. Muitas vezes para fazer alguma coisa, basta aprender. Quantas vezes para você realizar uma tarefa, é só receber um bom treinamento. Mas no confronto do dia a dia, na revelação de um caráter transformado, na manifestação de um espírito dominado pela vontade de Deus, na manifestação clara e evidente de que a nossa consciência agora reflete a mente de Cristo, como está escrito em 1 Coríntios 3:1, é porque o apóstolo Paulo está dizendo que esta é a maneira como nós contrastamos a nossa vida com a vida de quem ainda não conhece Jesus. E Paulo então vai descrever aqui, na prática, como é que esses gentios vivem. Paulo, se você observar, Paulo usa uma ideia progressiva de aprofundamento do problema. A partir do versículo 17, ele termina dizendo assim, esses gentios, ou seja, estes que contrastam com aqueles que dizem que aprenderam de Jesus, esta é basicamente a referência que Paulo tem. Entre aqueles que dizem que aprenderam alguma coisa com Jesus, e aqueles que falam assim, Jesus não tem importância para mim.
Então, isso reflete na forma como você vive. Se Jesus importa para você, isso tem que mudar a sua vida de viver. Porque se você vive como estes aqui estão vivendo, o que você está dizendo assim: Jesus não tem importância para mim. Ah não, mas Jesus é o cara. Na versão da nossa juventude, Jesus é o brabo. Ele sabe tudo, Ele que manda, Ele que resolve os meus problemas, Jesus é tudo para mim. Então vamos fazer o seguinte, vamos combinar para não ficar caro? Para não ficar caro para o testemunho da igreja, para o testemunho da graça, para o testemunho da salvação de Jesus. Se você diz que Jesus é tudo isso mesmo, então muda o seu jeito de viver. Porque Paulo vai revelar aqui como vivem os gentios. E ele faz uma lista, a partir do final do versículo 17, ele diz assim: eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, e por isso têm o seu entendimento obscurecido, eles estão separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. E aí agora no versículo 19 ele completa: por isso, veja que é uma consequência, tornaram-se insensíveis, eles se entregaram a toda libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de pureza. A ideia do desenfreado aqui é alguém que nunca está satisfeito. Então vamos trocar isso em miúdos. Vamos organizar essas ideias para você entender como na prática vivem os gentios. Esses que vivem como se Jesus não existisse. E muitas vezes, alguns que dizem que Jesus existe, que Ele é uma realidade, ainda não aprenderam dele como viver. Primeiro, porque na prática, os que vivem como se Jesus não existisse, têm a sua mente totalmente desligada. Vivem, e isso muda o seu jeito de pensar. O versículo 17 diz: a vaidade dos seus próprios pensamentos, ou seja, mentes cauterizadas, mentes que não se importam com nada mais além de si próprios. É por isso que a palavra vaidade está aqui. O que importa é o que eu quero, o que importa é o que eu sinto, o que importa é o que eu gosto, o que importa é o que eu desejo. Então, a primeira marca desta geração, ou de pessoas que vivem como se Jesus não existisse, porque nós sabemos que Ele existe, sabemos que Ele é real, pelo menos professamos isso, cantamos isso, reunimos-nos para dar testemunho disso. As pessoas que vivem como se Jesus não existisse, vivem em função da sua própria mente, dos seus próprios interesses. E o que isso resulta? Versículo 18: o seu entendimento está obscurecido e separados da vida que Deus concede. Isso interfere na alma, o vazio. Esse vazio que constantemente faz acender no coração do homem deste tempo, do ser humano deste tempo, assim: a vida não tem sentido, não tem valor, eu não me importo, não me interessa, viver não faz diferença. Paulo explica: porque os corações estão separados de Deus e vivem nas trevas. A obscuridade aqui é o fato de que podemos estar andando na luz clara do dia, mas existe um vazio, existe esta depressão que consome. Paulo está dizendo: isto aqui é marca de pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Jesus. E isso interfere, versículo 19, na sua moralidade. O que é certo é errado, o que é errado é certo. O que eu diria como codificação moral, este senso de virtude, é resultado de um mundo distante de Deus, em que os valores daquilo que é certo e daquilo que é errado estão confusos, estão invertidos, para não dizer que estão perdidos. Então nós vivemos uma realidade em que a influência dos de fora para os de dentro, infelizmente, é mais forte do que a influência dos de dentro para com os de fora. Por quê? Paulo está advertindo gente da própria igreja. Veja, não é uma mensagem evangelística, é sempre muito importante você salientar isso. Paulo não está se referindo para pessoas não crentes. A carta é dirigida para crentes.
A carta é dirigida para a igreja. E Paulo está advertindo para o fato de que aquela igreja que provavelmente com cerca de 7 anos de vida, já tinha no seu contexto pessoas que estavam vivendo como os de fora. E que sentados nas mesmas fileiras, naquele contexto em que não era um contexto de templo, mas de casa, onde talvez numa roda de conversa, do seu lado tinha alguém que dizia: ah, mas eu estou aqui por causa de Jesus. Mas você vive como se Jesus não se importasse. E como você não se importasse com Jesus. Porque a sua mente reflete somente os seus pensamentos e a sua vaidade. É o que você quer, é o que você gosta, é o que você prefere. O seu coração e a sua alma estão vazios. Porque você sente-se, mesmo em plena luz do dia, a solidão, a tristeza, a perda de sentido e significado de existir, porque você na verdade está separado de Deus. Você não desenvolveu a sua comunhão com Deus, e você não reflete esta vida transformada em Deus. Por isso você tem tanta confusão, se é certo ou errado. Por isso você se deixa tanto moldar pelos valores deste tempo, e aquilo que a Bíblia condena, você não condena. Aquilo que a Bíblia ama, você não ama. E nós invertemos esses valores porque nesta lógica de progresso, né, de progressão de pensamento, nesta lógica progressiva de afunilamento de uma característica sem Deus, começou lá em cima, onde o que importa é o seu pensamento. Se a sua base de convicção não se une, não converge para aquilo que para nós é autoridade, então não faz sentido. Porque realmente você vai ficar movido e ligado, dirigido pelo seu pensamento. É o que Paulo está dizendo, tudo começa na mente, na sua vontade, na sua consciência. E Paulo então vai dizer, isto caracteriza uma vida sem Deus. Porque o código moral, a sua lista de virtudes entre aquilo que é certo e errado, parece muito mais ser o código moral dos gentios do que o código moral daqueles que são pautados pela pessoa de Jesus. Eu vou chegar lá, porque primeiro é o negativo. Primeiro é o que Paulo está dizendo, cuidado, escolham viver de modo piedoso, porque muito mais importante do que o que você faz, muito mais importante do que o seu currículo de realizações na sua história eclesiástica, é como você é conhecido pela sua essência. E Paulo dizendo à igreja, porque dentro do meio de vocês há pessoas que ainda vivem como os gentios. E qual é o resultado disso? Este versículo 19 completa a ideia dizendo, de forma desenfreada, se entregaram a toda a libertinagem, todo tipo de impureza. E olha, presta atenção, no Novo Testamento, sem meias palavras, toda vez que você encontrar a palavra impureza, junto com libertinagem, o conceito ali é a vida da sexualidade. Então, no contexto da língua original em que Paulo usou, Pedro utilizou e o próprio Jesus no seu contexto, impureza não é só o que é sujo com pó que não foi limpo, não. Então, refletem-se os desejos mais profundos de um coração entregue ao seu próprio pecado. E o que Paulo está dizendo? Sabe qual é o resultado? Vazieis. Porque quando o gentio se entrega à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza, é o seguinte, nunca se satisfará. Nunca estará preenchido. Sempre um pouco mais. Sempre um pouco mais distante, sempre um pouco mais além. Eu preciso muito, porque eu nunca me satisfaço. E o contraste que a gente tem é o próprio apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz, eu aprendi a me contentar com o que tenho. Pode ser pouco, mas eu me satisfaço. E aí versículo 3 do capítulo 4 de Filipenses, porque eu aprendi que em todas as situações o Senhor me é suficiente. Ele me fortalece, Ele é a minha força. E aí o versículo 20, então, começa com um contraste. Porque o pecado,
gerou este processo progressivo. Endureceu o coração, levou à ignorância pessoal acerca de Deus, leva-nos ao entendimento espiritual obscurecido, vazio, sem sentido, produz então um comportamento impiedoso, nada empático. Você não se importa com o outro, não se importa com o que o outro sente, você fere, machuca, ofende, mata. E isto vai gerando em você uma promessa sempre incapaz de ser cumprida. O pecado promete muito e entrega pouco. Essa é a realidade do pecado, essa é a realidade do seu coração, essa é a realidade do seu desejo. Deseja muito e recebe pouco, porque o pecado faz isso. Lembra lá de Jesus no alto do monte, na sua tentação, na sua terceira tentação? Se ajoelha diante de mim, disse Satanás a Jesus, e eu vou te dar todos os reinos deste mundo. Me diz quando é que Satanás pode entregar a alguém alguma coisa por completo. Ele não é dono de nada. O pecado faz isso com a gente. Ele promete muito, entrega pouco e deixa sempre a sensação de que eu preciso mais. E enquanto esse precisar mais não for fluir do fruto do Espírito, da graça de Deus, da plenitude em Jesus, você vai estar sempre sentindo-se vazio. E olha, isso não é liberdade. Isso é, na verdade, prisão. Porque quando alguém acha que precisa sempre de mais alguma coisa, essa pessoa está aprisionada aos seus desejos, aprisionada à sua vontade, aprisionada a esta sua insaciez. Então, o que nutre, o que opera no coração do gentio, dos de fora, e muitas vezes de alguns de dentro, como eu e você, é a insatisfação constante. Porque nós estamos sempre aprisionados à nossa vontade, ao nosso senso errado, equivocado, distorcido de felicidade, de plenitude e de alegria. Qual é o contraste então? Porque o versículo 20 começa com um mas. Lembra que a gente sempre observa no texto esses elementos de contraste? Já percebeu que muitas vezes Paulo vai dizer assim, porém, entretanto, porque ele acabou de escrever, olha, é assim que vivem aqueles que não conhecem a Jesus. Mas Paulo completa, eu estou aqui parafraseando bem a palavra de Paulo. É assim que os que não conhecem a Jesus vivem. Mas o que me entristece é porque dentro da igreja há pessoas que vivem assim também. Então vem o versículo 20. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo é a verdade em Jesus. O que Paulo está dizendo então? Existe um contraste. E o contraste é a maneira como Jesus nos ensinou a viver. Versículo 21 diz, fomos instruídos segundo é a verdade em Jesus. Agora presta atenção aqui numa coisa importante. É a única vez em que na carta aos Efésios o apóstolo Paulo usa a palavra Jesus. Como assim? Porque todas as outras vezes em que ele se refere ao nosso Senhor, ele usa a palavra Cristo. Todas as vezes. E eu fui pesquisar, um autor me chamou a atenção para isso, eu falei, mas tem certeza? Tem razão? Eu fui ver por quê. E todos concordam em mostrar que de fato, curiosamente, no original é a única vez que Paulo usa a palavra Jesus, em contraste a tantas outras vezes que ele usa a palavra Cristo, que literalmente significa Senhor. É porque ele não diminuiu a autoridade de Jesus, mas desta vez, ao invés de entronizar como Senhor na nossa vida, aquela pessoa, a nossa verdade, Paulo quer agora enfatizar o Nazareno, o homem, aquele galileu que antes de morrer na cruz para nos dar salvação e redenção dos nossos pecados e da nossa culpa, ele nos ensinou a viver, a agir, a reagir, a servir e amar. Jesus, então,
é colocada aqui como a referência, em contraste como o modo como os outros vivem. Nós podemos olhar em Jesus e dizer assim: eu não quero nada menos, nada a menor do que ser conhecido e visto como alguém semelhante a Jesus. É por isso que, parece-nos, no estudo detalhado do texto, Paulo fez questão de, neste momento, não dizer, ou não se referir a ele como o Cristo, mas mostrar que, como Senhor, ele nos ensinou, em contraste como o jeito que o mundo opera, a igreja precisa operar na piedade, na identidade de Jesus. Porque na Bíblia, verdade e salvação não são conceitos. Verdade e salvação são uma pessoa, e a pessoa é Jesus, que nos ensinou a perdoar, a acolher. E quando ele mesmo disse, olha que a expressão é a mesma, Paulo disse assim: aprenderam de Cristo, ou ensinaram a vocês que a verdade é Jesus. Aprender de é a mesma expressão que o próprio Senhor Jesus, e Paulo deve ter ouvido isso dos discípulos com quem ele conviveu, que Jesus deixou um legado enquanto aqui esteve como Nazareno, como este homem que amou as pessoas, que se curvou diante do menor para curar, para livrar. Ele disse: aprendam de mim, que sou forte, que sou poderoso, que sou eloquente, que sou dono de tudo, que sou forte para destruir todas as coisas, que sou bravo pra caramba. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, é na atitude. Porque ser cristão não tem a ver com confiar numa fórmula milagrosa para que da noite para o dia você seja todo poderoso, você seja santo pra caramba, você seja melhor do que os outros. Ser cristão tem a ver em confiar em um amigo, cujo nome é Jesus, que nos ensinou a viver de um jeito piedoso para revelar e manifestar a glória de Deus. E ele termina então neste texto dizendo que esta é a nova roupa que vestimos. É como se você não tivesse roupa para ir num casamento. Vou usar aqui a figura do homem, né? A gente vai num casamento e não tem roupa para ir, mas você quer ir melhor. Está chegando, né, Mateus? Você quer ir bem vestido. E aí o seu melhor amigo te empresta uma roupa nova. Ele comprou e ainda nem usou, ele te dá. Você vai conseguir colocar essa roupa nova em cima da roupa velha? Porque você não queria ir com aquela roupa. Você sabe que aquela roupa era inadequada para o momento. Então você precisa tirar a roupa velha para vestir a roupa nova. Foi isso que Jesus fez conosco. Ele nos deu uma roupa novinha. É a nova vida em Cristo, que contrasta-se com tudo aquilo que o mundo é e como ele opera. Então a advertência que Paulo dá à igreja em Éfeso é a mesma que serve para nós hoje. Há dentro da igreja ainda muitos que operam no modo do mundo, que vivem pautados pela sua própria consciência e na sua própria mente, envaidecidos pelas suas profundas convicções. Mas isso, na verdade, gera a separação de Deus, o entendimento ou o conhecimento obscuro, vazio. Gente insensível que não sabe o que é amar, não sabe o que é servir, não conhece o poder do perdão. Gente que por causa disso está insaciável. Nunca me satisfaço com nada. Tudo está sempre tão ruim, tudo está sempre tão amargo. É porque o pecado está operando no coração deste indivíduo, desta pessoa. Mas, vem o versículo 20, mas olhem para Jesus, aprendam dele, vistam as suas vestimentas novas e apropriem-se do exemplo de Jesus e não queiram nada menos
ou menor do que serem como Ele. A piedade é mais importante do que a capacidade. Não queremos ser uma igreja capaz. Queremos ser uma igreja que aprende com Jesus, que aprende de Jesus. Uma igreja que ama como Jesus, que serve como Jesus e que mostra ao mundo que nós não temos uma fórmula, nós temos um jeito de viver como o de Jesus. Pai querido, completa esta palavra em cada coração. Diante do desafio que temos, diante das pressões que sofremos, diante das preocupações que nos tomam a mente, o coração, diante de tanta diversidade, que o Senhor nos ajude a focar e olhar em Cristo e olhar para Jesus. E queremos ser como Ele, viver como Ele, piedosos, amorosos, servos, como Jesus é e como Ele foi conosco e deseja continuar sendo na vida de todos. Abençoa, portanto, todos os corações e toda a vida que se chama igreja neste tempo. Restaura em nós a Tua glória e a Tua graça. Renova-nos e reaviva-nos, para que tudo que somos e o que fazemos glorifique o Teu nome. Usa-nos. Derrama sobre nós a graça transformadora pelo Teu Espírito Santo. E que a nossa vida vale a pena o Teu amor. Que a nossa vida faça por merecer a graça recebida no sacrifício da cruz, de tal modo que todos vejam a Tua glória no nosso jeito de ser. Ensina-nos e ajuda-nos, fortalece-nos como igreja, para sermos diferentes dos de fora e cada vez mais iguais a Jesus. Só assim atrairemos, confrontaremos e transformaremos a nossa geração. No nome de Jesus. Amém. Vida
Sim, esta é a nossa oração, de tal modo que a vida com Deus, o que chamamos de piedade, nosso relacionamento com o Senhor, reflita quem Jesus é, glorificando o nome dEle. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, com a graça de Jesus, o amor de Deus que transborda e fortalece, e o consolo do Espírito Santo, que nos dá forças para prosseguir. Deus abençoe você no restante deste dia e até a noite, 7 horas, novamente aqui em nosso canal, em mais um culto online. Por enquanto, domingo que vem estaremos juntos, se Deus assim confirmar e permitir, juntos aqui presencialmente. Então aguarde mais informações. Ao longo da semana traremos outras notícias e as inscrições para o próximo culto de domingo, a partir de quinta-feira de manhã. Deus abençoe você, em nome de Jesus, e até a noite, se Deus quiser. Igreja Batista do Meier. Chamados para transformar vidas.